penhora incorreta ou avaliação errônea. Penhora incorreta, meus amigos, essa incorreção da penhora, ela pode se dar basicamente de três formas. Primeira forma, há algum vício, pode haver, né, algum vício formal na penhora, e o Código de Processo Civil estabelece os tipos de penhora. Penhora de valores, penhora por termo nos autos de bem imóvel, por exemplo, penhora de crédito. Tudo isso o Código de Processo Civil estabelece. E para cada tipo de penhora há algum requisito específico. Pode haver algum requisito específico. Então, sempre que a penhora ocorrer com inobservância das formalidades legais, você vai poder arguir o vício, a incorreção da penhora. Incorreção da penhora por vício formal. A penhora pode ser considerada incorreta também por ter recaído sobre um bem de família. Então, se o bem penhorável for o bem que foi penhorado for um bem de família ou um bem impenhorável de uma forma geral, porque o bem de família é impenhorável, mas há outros bens impenhoráveis, você vai suscitar a incorreção da penhora. E também você pode suscitar a incorreção da penhora quando a penhora não observar a regra do artigo 835. Mas cuidado, se você arguir aqui a inobservância da ordem do artigo 835, que ele traz uma ordem aqui de bens passíveis de penhora, se você arguir a inobservância, você tem que demonstrar que o seu cliente, o devedor, no caso, pensando aqui como advogado do devedor, você tem que demonstrar que o devedor tem outro bem dentro da ordem para substituir. Então, de nada adianta você falar, não foi observada a ordem, tá, mas ele tem algum bem acima que deveria ter sido penhorado em primeiro lugar? Tudo isso vai demonstrar boa fé. Tá bom? Na prática, a gente sabe que nem sempre o executado argue isso. Eu acho que vale a pena colocar isso porque o juiz demonstra boa fé. Juiz, a ordem não foi observada, a execução ela tem que se dar de forma menos gravosa para o executado. O senhor não observou a ordem do artigo 835. O devedor aqui, o devedor tem outros meios, então ele tem outros bens para oferecer aqui a penhora. Portanto, venham alegar a incorreção da penhora e a substituição do bem objeto da penhora. Então, essas três situações, tá bom? Quando se tratar de um vício formal, evidentemente, o juiz vai determinar uma nova penhora, que pode ser sobre o mesmo bem, porque aqui o vício é formal, não estamos falando de bem impenhorável. Se o bem for impenhorável, o juiz vai determinar a desconstituição da penhora e vai tentar penhorar outros bens. Da mesma forma, essa inobservância. Quando houver inobservância da ordem, o juiz desconstitui a penhora. Se ele acolher a sua alegação, ele vai desconstituir a penhora e determinar a penhora de outros bens. Tá legal? E quando ocorre a avaliação errônea? Veja que na avaliação errônea não se discute se o bem poderia ou não ser penhorado. Se discute o quê? Que a avaliação feita àquele bem está incorreta. E isso pode ajudar muito na execução quando, por exemplo, o juiz determina ao oficial de justiça que avalie um determinado bem imóvel que foi penhorado. Imagine uma dívida de 800 mil reais e o bem penhorado ele vale 900 mil. Mas o oficial de justiça avalia por 500. Opa, juiz, o oficial de justiça avaliou errado. Esse bem ele vale 900 mil reais. Porque se você deixar a avaliação nesse valor de 500 mil, o que vai acontecer? O credor vai querer penhorar outros bens. Então, isso é uma estratégia interessante. Você tentar, se um bem já foi penhorado, tente ao máximo que o reconhecimento do valor máximo desse bem também, para tentar já abranger toda a dívida. Então, é interessante muitas vezes você arguir essa ideia, essa tese, né, de avaliação errônea. Se o juiz acolher essa tese, ele vai determinar uma nova avaliação. Entendo até que, a depender das circunstâncias do fato, o próprio juiz já pode atribuir o valor e considerar, por exemplo, um determinado valor a título de avaliação. Mas, de uma forma geral, o juiz, ao acolher essa alegação, ele determina que o oficial de justiça promova uma nova avaliação, ou mesmo ele pode designar aqui, nomear um perito para fazer essa avaliação.